E aí galera, professor Ariel na área. Estou gravando essa videoaula para auxiliar vocês e também para nós darmos continuidade à nossa semana de estudos. E o tema dessa videoaula vai ser estatística. Eu já passei uma atividade para vocês já fizeram. E no final dessa videoaula tem a segunda atividade semanal para a gente fechar essa primeira semana de aula de atividade da disciplina de matemática, beleza? Então vamos começar definindo o que é a estatística na matemática. Então, a estatística é a parte da matemática que estuda a coleta, a organização, a análise e o registro de dados. E para que serve a estatística? Então a estatística ela vai servir para coletar, analisar e interpretar dados. Ou seja, quando eu quero fazer uma pesquisa, seja ela de qualquer área, eu vou ter que utilizar os conceitos ou o conteúdo de estatística. É a estatística que vai ficar responsável pela coleta do dado da pesquisa, pela análise daqueles dados e pela interpretação daqueles dados. Eu posso encontrar estatística em diversas áreas. Eu posso encontrar estatística no setor financeiro, eu posso encontrar estatística nos estudos de clima, eu posso encontrar a estatística na medicina e assim por diante, ok? Então a estatística vai pegar esses dados, vai analisar e interpretar. A forma que a estatística interpreta esses dados é através de gráficos e tabelas. Ou seja, os dados da pesquisa coletados vão ser mostrados para nós através de gráficos e tabelas. Então, o que são gráficos e tabelas? São formas de representações de forma clara e objetiva concernente àqueles dados. É lógico que existem diferentes tipos de gráficos. Nós vamos estudar alguns. O primeiro tipo de gráfico que eu separei para vocês aqui é o gráfico de barras, também chamado de gráfico de coluna. Então, ele é assim chamado porque os dados expressos nesse tipo de gráfico, eles são representados através de barras, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Essas barras podem aparecer no sentido de forma vertical ou de forma horizontal, mas o que caracteriza esse tipo de gráfico é a forma que ele é representado, através de barras, ok? As cores das barras indicam dados diferentes. Então, a barrinha verde simboliza um tipo de dado daquela pesquisa. A barrinha azul simboliza outro tipo de dado, ok? Nesse gráfico aqui em questão, por exemplo, a barrinha verde simboliza as vendas no ano de 2009. A barrinha azul simboliza as vendas no ano de 2010. Mas o que eu quero que vocês entendam e fique na sua mente é que esse gráfico aqui ele recebe um nome. O tipo desse gráfico aqui ele recebe o nome de gráfico de barra ou gráfico de coluna. O segundo tipo de gráfico também que a gente pode fazer, analisando os dados pesquisados na estatística, é chamado de gráfico de linhas. Os gráficos de linhas, eles são assim chamados porque perceba que a representação dos dados coletados, eles são expressos exatamente por linhas. E aí, as cores das linhas é semelhante ao gráfico anterior. Cada corzinha simboliza um tipo de dado. Nesse gráfico aqui, por exemplo, ó, a cor amarela simboliza os alunos do 9º ano, nesse gráfico. A cor azul simboliza o crescimento dos alunos na turma do 7º ano. E a cor laranja simboliza o crescimento na turma do 8º ano, ok? Aqui ao lado tem outro tipo de gráfico, outro exemplo de gráfico, na verdade, também de gráfico de linha. Beleza? Tranquilo, né? Então, o terceiro tipo de gráfico, e esse gráfico é um pouco mais interessante, é o gráfico de pizza. Ele é assim chamado porque eu tenho um círculo fatiado, semelhante a uma pizza, onde cada cor também simboliza um dado, só que o interessante nesse gráfico é que, nesse caso aqui, somente nesse caso, os dados que eu coloco aqui, eu tenho que converter para porcentagem. Perceba que os resultados expressos nesse gráfico estão em porcentagem. A cor verde, 60%. A cor roxa, 10%. A cor amarela, 30%. Então, o gráfico de pizza ele é bastante utilizado quando eu quero trabalhar com dados que estão em porcentagem. Dados que estão com valores inteiros, eu uso o gráfico de barra e eu uso o gráfico de linha. Tranquilo? Então, outra forma de representar dados através da estatística é por tabela. Então, eu montei aqui, peguei uma tabela para ilustrar o exemplo. Então, eu tenho uma tabela aí. Nessa tabela, eu tenho colunas, coluna dia, tempo, temperatura mínima e temperatura máxima. E eu tenho aqui linhas, ok? Então, toda a tabela vai ter coluna e vai ter linha. E aí eu analiso a tabela dependendo da pergunta. Por exemplo, eu poderia perguntar assim,
De acordo com a tabela mostrada, qual foi o dia em que a temperatura esteve mais alta? Ou qual foi o dia mais ensolarado? E aí você, olhando para a tabela, você iria perceber que foi a segunda-feira. Por quê? Porque na segunda-feira, na parte do tempo, nós podemos perceber que há um solzinho aqui sem nuvem, ou seja, o dia estava aberto. Eu posso perguntar também qual foi o dia da semana em que foi nublado o tempo. Então você ia perceber, analisando essa tabela, que foi a sexta-feira. Perceba que não aparece o solzinho aqui. E assim por diante. Então esses dados, ou essas formas de representação de dados, tudo isso é através da estatística, que analisa os dados, coleta os dados e interpreta os dados, nos mostrando através de tabelas e de gráficos. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos lá. A parte agora mais interessante nesse estudo da estatística é exatamente a interpretação de gráficos e tabelas. É o que a gente já está fazendo. Eu passei um exercício para vocês, uma tabelinha onde a gente pegou dados fornecidos pelo Ministério da Saúde referente ao coronavírus no Brasil. E aí eu preparei duas tabelas e em cima daquela tabela eu montei questionários. E aí vocês, para responder as perguntas do questionário, o que é que tinham que fazer? Tinham que ir lá na tabela, visualizar os dados e aí entender a tabela para responder as perguntas. Esse mecanismo, essa forma que vocês estão fazendo para responder as questões, nada mais é do que a interpretação de gráficos e tabelas. Então eu já trabalhei no primeiro exercício, de forma intuitiva, a interpretação de tabelas. Agora, nessa videoaula, eu vou incrementar a segunda parte, que é a interpretação de gráficos. Perceba aqui nesse exemplo, ó, eu tenho um gráfico aqui representado. E o que é que esse gráfico representa? Vamos ler o enunciado. Olha. É um gráfico relacionado ao Detran de São Paulo. E esse gráfico, ele apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública. Ou seja, perceba o seguinte, o que é que esse gráfico mostra? Então esse gráfico, ele nos mostra a quantidade de vítimas que se acidentaram no trânsito. Só que, além disso, além de ter a quantidade que está aqui na barrinha vertical, na linha vertical, além disso, na linha horizontal, eu tenho o tipo da vítima. Ou seja, se essa vítima no acidente era o condutor do carro, se era o condutor da moto, se era o passageiro da moto, se era ciclista ou se era pedestre. Então é isso que o gráfico me mostra. Aí olha o que a pergunta diz. Ó. Segundo o gráfico, qual usuário de via pública tem o maior índice de vítimas? Ou seja, eu quero saber, analisando esse gráfico, qual foi o usuário de via pública que mais se acidentou no mês de julho de 2013. Então eu vou analisar o quê? As barrinhas. Eu percebo que a maior barrinha é esta daqui, que tem 24 pessoas que foram vítimas de acidente. E o que é que essa barrinha indica? Condutor de moto. Então isso quer dizer que no mês de julho de 2013, os condutores de moto foram os que mais se acidentaram. Então a resposta seria letra E, condutor de moto. Então esse mecanismo de visualizar o gráfico, entender o gráfico e responder a pergunta do gráfico, eu chamo de interpretação de gráfico. Tranquilo? Outro exemplo aqui que eu preparei para vocês. Ó. Observe o gráfico e responda. Então está aqui um gráfico. O que é que esse gráfico diz? Então analise o título do gráfico. Ó. Quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. Então esse gráfico analisa de forma semanal a quantidade de pessoas que visitaram esse parque. Então eu tenho aqui, ó, essa barrinha, a primeira barrinha, representa os dias da semana, as barrinhas de baixo aqui, ó. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Então na parte vertical, os números que aqui estão expressos representam a quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. Tranquilo, né? Então fizemos uma visão geral do gráfico. Vamos para as perguntas. Letra A. O que é que eu tenho? Em qual dia da semana houve a maior quantidade de vítimas? Então eu tenho que analisar o meu gráfico aqui e perceber em qual dia da semana, visitantes, tá? A gente estava no exemplo anterior. Então aqui, ó, eu tenho que perceber qual foi a barrinha que mais teve visitantes no parque. Ou seja, eu quero saber, nesse gráfico, qual é a maior barrinha. Então eu quero saber a maior barrinha, ó, barrinha da sexta-feira. Então, o dia da semana
que mais pessoas visitaram o Parque Ibirapuera foi a sexta-feira. Então a resposta da letra A, você vai colocar aqui, sexta-feira. Letra B, pergunta, em qual dia da semana houve menos visitantes? Ou seja, eu quero analisar agora a menor barrinha. Onde está a menor barrinha? Eu localizo a menor barrinha, o dia da semana é segunda-feira. Perceba que eu não perguntei, nem na letra A, nem na letra B, a quantidade de visitantes nesses dias, no maior dia e no menor dia. Eu só quero saber qual foi o dia da semana que mais pessoas visitaram e qual foi o dia da semana que menos pessoas visitaram. Beleza? Então se atenha à pergunta. Responda somente a pergunta. Não vai criar resposta aonde não tem. Na letra C, quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Então perceba que a letra C, ela introduz agora uma informação adicional. A letra C pergunta agora um número, ela quer um número. Quantas pessoas? Quantas pessoas ao todo visitaram o parque durante essa semana? Então, para você saber essa resposta, você precisa somar a quantidade de pessoas dia a dia que visitaram esse parque. Ou seja, segunda-feira, 446. Terça-feira, 732. Quarta-feira, 655. Quinta-feira, 491. E sexta-feira, 804. Então você precisa somar todos esses valores, que representam a quantidade de visitante em cada dia, e aí você vai ter o total na semana. Somando todos esses valores, pegando na minha cola aqui do lado, eu tenho 3.128 pessoas. Então a resposta da letra C seria total de visitantes nos 5 dias, 3.128. Então tudo isso que eu estou fazendo aqui, de forma até simples, é exatamente a interpretação de gráfico. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês, olhando para um gráfico, consigam extrair informações desse gráfico. Ou olhando para uma tabela, como a gente trabalhou no exercício anterior, vocês consigam extrair informações daquela tabela, de acordo com a pergunta. Então se atenha à pergunta. Beleza? Esse mecanismo é proporcionado através da estatística, que coleta esses dados, analisa esses dados, interpreta esses dados e fornece gráficos e tabelas para nós. Eu posso usar gráfico de linha, eu posso usar gráfico de barra, eu posso usar gráfico de pizza, eu posso usar uma tabela, tanto faz a forma que eu queira utilizar esses dados. O interessante é eu saber interpretá-los, tranquilo? Então, para fixar, para finalizarmos essa semana de estudos, eu preparei o exercício 2. Então, o exercício 2 são duas questões onde eu tenho que analisar essa tabelinha aqui e responder o questionário aqui. Eu não, vocês. Então, vocês vão analisar, vai ficar como exercício, essa questão aqui, vai analisar a tabela e vai marcar a alternativa correta, beleza? Vai fazer exatamente o que eu fiz. Primeiro passo, olha para o gráfico, olha o título do gráfico. O que é que essa tabela aqui, no caso, está interessada em me fornecer? Programas preferidos dos estudantes do 5º ano. Então, essa tabela tem um tema. O tema é esse. Quais são os programas? Tem aqui, ó, desenho animado, filme, novela, noticiário. A turma A e a turma B está sendo analisada. Então, cada dado desse representa alguma coisa. Analise, interprete e responda a questão. Beleza? Exercício 2. O exercício 2 eu tenho uma tabela também que representa a primeira fase da Copa do Mundo 2010. E aí a minha pergunta é simples. Eu quero saber qual foi a seleção dessas que estão aqui na tabela que sofreu mais gol. E aí você, olhando para a tabela, responde aqui. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Tranquilo? Então essa vai ser a nossa videoaula de hoje, o nosso exercício. Vai ficar até sexta-feira para vocês me devolverem tanto o primeiro exercício como o segundo exercício por meio de fotos, como vocês estão fazendo. Mas não esqueçam de copiar o exercício no caderno, deixar lá registrado, porque no retorno das aulas eu vou dar meu visto lá bonito, que vocês sabem que meu visto é bonito. E aí eu coloco uma nota, uma pontuação. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês estejam bem, se cuidem. Vamos estar dialogando. Qualquer dúvida pode me enviar mensagem, estou à disposição de vocês. E estamos juntos. Beleza, galera? Valeu, tamo junto.